Jane Silva, Luiz Carlos Prates, Cláudio Prisco Paraíso, recebendo o prefeito de Florianópolis, da capital, para fazer uma avaliação desses primeiros 103 dias. Já passamos dos 100 dias. Prefeito, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Realmente é uma satisfação poder ser prefeito de uma cidade como Florianópolis, mesmo com todas as adversidades, as dificuldades financeiras. O nosso governo ele tem compromissos que vêm sendo monitorados a sua realização, definindo uma nova estratégia de trabalho, dialogando com a sociedade e permitindo, obviamente, superar essas dificuldades para que a população possa ser melhor atendida. Prefeito, o senhor está vindo agora, inclusive, de uma reunião com os secretários comissionados e onde se fez uma avaliação dos 100 dias, não é isso? Exatamente. O nosso grupo ele se reúne semanalmente, o colegiado, às 6 horas da manhã de segunda-feira, onde a gente inicia a semana com a programação de trabalho, metas a serem alcançadas, e na semana seguinte se avalia toda a atuação que é realizada. Eventualmente, nós vamos ter encontro com todos os comissionados e funções estratégicas da Prefeitura, onde hoje, desde de manhã bem cedo até o meio-dia, nós tivemos a oportunidade de fazer um balanço de cada meta de cada secretaria, como integrar todas as pastas, trabalhando de maneira muito mais organizada, tendo um planejamento estratégico das ações, como ter a conquista dos recursos. Nós estamos vivendo uma dificuldade dos recursos próprios, né? A própria dificuldade do comprometimento da folha. Das 50 maiores cidades do Brasil, Florianópolis é a segunda pior em gestão fiscal da avaliação de dezembro de 2016. Para isso, a gente teve que mudar esse quadro. Aprovamos um pacote de medidas, a Câmara aprovou todas as medidas, né? Enfrentamos uma greve de 38 dias e não cedemos, porque tínhamos a responsabilidade em garantir a volta de investimentos em Florianópolis e a garantia do pagamento do servidor até o mês de dezembro, para não atrasar esse salário. E a partir de agora a gente consegue delinear essencialmente o que pode ser feito, como pode ser feito, buscando inovar. Parcerias com a iniciativa privada, né? Busca de realizar ações desonerando o poder público, mas não deixando de atender a sociedade. Mas, Gil, desculpe interromper, mas ainda falando da greve dos servidores, o senhor acredita que perdeu o apoio dos servidores diante disso? De não ceder? Como é que está o clima na Prefeitura? Isso. Eu acho até que o contrário, porque existiu muito boatos, né, e até mentiras de que a remuneração do servidor ia diminuir. E a partir do momento que ele recebeu o salário e viu que manteve a mesma remuneração, o que nós freamos foi o crescimento geométrico da folha. Inclusive, tem uma auditoria sendo realizada em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério Público Estadual, como é que uma folha dobra em menos de 4 anos. Essas são as incorporações, hora extra de 200%, licença, né, de tudo quanto é tipo, gratificação de tudo quanto é tipo, que nós eliminamos e agora buscamos o reequilíbrio. O servidor, ele percebeu que existe uma seriedade e propósito. Ontem nós estivemos visitando, nós estamos fazendo por região, unidades da assistência social, de educação, de saúde, a gente vê um servidor muito mais motivado. Tivemos o lançamento da Semana Municipal do Livro, adesão de todas as unidades educacionais, 115 do município, acreditando nos projetos da Prefeitura e vendo que pode trabalhar em prol da sociedade. Prefeito, dizem que os sinais, os gestos falam algumas coisas. O Prates está calado, de braços cruzados. Eu estou até preocupado. Qual será a pergunta, Prates? É a seguinte, se os vereadores jogam o jogo da cidade, prefeito Jean, ou jogam o jogo deles? Não, acho que a grande maioria, eles jogam o jogo da cidade, né? Alguns têm uma linha de oposição por ser oposição. Vou dar um exemplo prático. A administração passada encaminhou um projeto aumentando os impostos, ITBI. Teve vereador que votou contrário. Eu mandei um reduzindo os impostos. Esse mesmo vereador também votou contrário. Então, eles votam contrário de qualquer jeito. Não, é um vereador do PSOL, né? Certo. Entendeu? Eu não quero evitar aqui, citar, não estou aqui para fazer crítica individual, eu estou a fazer crítica de postura, né? Nosso propósito, claro, com a Câmara, é ter a Câmara como parceira. Ela traz, obviamente, os reclames da comunidade e legisla em favor da cidade. Então, eu que já fui vereador, eu tenho que dar credibilidade e acreditar. Por favor, fazer uma pergunta, Jornal Dias, mas eu digo, são incorrigíveis destes partidos pútridos da esquerda. Só antes da rede social, rapidamente. Ora, só que me faltava. Você não vai ficar esse negócio assim, só conversinha e perguntinha agradável para o prefeito. É preciso dizer que dentro da Câmara de Vereadores existe sim a ala esquerda pútrida que não quer saber do bem-estar da cidade. Ponto. Agora, os vereadores ontem... O prefeito concorda com o Prates? É evidentemente que tem alguns partidos que trabalham ideologicamente. Eu sou do PMDB e trabalho numa diretriz. Se é do PMDB, tem que votar contra tudo. A aparência é essa, muito clara. E a população está fazendo a avaliação.
muitos concordando com o que o Prats se manifesta. Ontem, as 2 CPIs foram arquivadas naquele episódio do secretário Doreni Caramori. A tendência é que ele deixe o governo? Eu desejaria que ele pudesse continuar ajudando a cidade. Obviamente que é uma opção dele, já que o que restou de dúvida na Câmara Municipal é se cabe a possibilidade de um empresário da iniciativa privada estar dentro do governo. Essa foi a única dúvida que sobrou, né? E foi muito importante porque hoje nós não podemos um documento covarde, anônimo, apócrifo, inventando uma série de mentiras. O próprio Supremo já decidiu que não cabe CPI. É como se eu inventasse um documento sobre você, sobre o Prats, se isso pudesse valer uma verdade. Ele foi na Câmara, esclareceu com muita nitidez todas as informações, houve um entendimento dos vereadores, e a única dúvida que foi arquivada, a CPI, né? E a única dúvida que esta é se pode um empresário ocupar uma função de secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico ou não. Foi a única dúvida. É óbvio que a gente fica chateado quando recebe uma crítica injusta na vida da pessoa, quem tem os seus negócios, né? Ele é um amigo que vem ajudando a cidade. Sim, ele pediu para conversar comigo hoje. Telespectadora, você tem uma pergunta do internauta e eu também. A Luana pergunta, senhor prefeito, sua campanha bateu muito forte na questão da finalização do elevado do Rio Tavares. O senhor acordava cedo, parecia por lá, e agora como é que está o andamento dessa obra, ela quer saber? Eu continuo acordando cedo e continuo indo lá, né? Nós conseguimos aprovar em janeiro o projeto das PPPs para desapropriação de bens para poder realizar obras de interesse público. Com isso, nós vamos economizar 10 milhões de reais que não tínhamos para poder desapropriar. Nós buscamos junto ao SPU a última licença que era necessária. Nós retomamos a obra com a empreiteira. E o mais importante é que nós conseguimos a aprovação do BADESC e estarei na quarta-feira com a secretária do Tesouro Nacional aprovando o refinanciamento da obra. Porque a conclusão do pagamento tinha que ser em dezembro desse ano, ou seja, eu teria que pagar 17 milhões, então eu não ia realizar a obra. Agora eu já consegui o refinanciamento. A nossa meta muito clara é até o final do ano poder inaugurar o elevado do Rio Tavares. O Rio Tavares também foi um outro questionamento de um morador, ou seja, então dá para ver que é uma obra realmente importante para Florianópolis. Onde o Prats passa lá todo dia. É uma principal promessa de infraestrutura em que pese nós vamos investir 292 milhões de dólares no financiamento do BID, que temos a busca para assinar até agosto. Retomamos investimentos tanto do Orçamento Geral da União quanto da Caixa Econômica do Ministério da Cidade, de 220 milhões de reais. O Rapidão já começou as obras, vai fazer todo o anel viário central, melhorando a mobilidade da cidade, ou seja, vamos investir em infraestrutura, melhorar a saúde e educação e ter uma política de assistência social diferenciada. Prefeito, nosso tempo é curto, mas eu acho importante essa manifestação também, esse questionamento. Como está o encaminhamento nos projetos para a área da educação, principalmente no aumento de vagas de creches? Bom, nós tivemos uma reavaliação de toda a estrutura da educação, são 115 unidades. Dessas 115 unidades, todas têm problemas físicos e 52 inviáveis de poder se realizar. Então, nós redirecionamos investimentos para recuperar essas 52 unidades, em alguns casos já com expansão, ampliação de sala de aula. Definimos quais são as 12 prioridades para poder realizar as novas unidades, especialmente de 0 a 6 anos, que é a grande demanda, escolas atendem 100% dos alunos de Florianópolis, todos esses com recurso de um financiamento já existente do BID para poder ser realizado. A nossa discussão é como manter isso. Nós estamos acima do limite legal, eu não posso contratar um único concursado, que estou proibido pela lei, por isso que sou obrigado a reduzir a folha, aumentar a receita e ter criatividade, talvez conveniando com organizações sociais, né, que o custo é menor para o município, mas o importante é atender a sociedade. Prefeito, não podemos encerrar sem falar no tsunami que o país vive hoje. Aqui de Santa Catarina, entre os 10, nenhum do PMDB, mas em compensação, no plano nacional, muitos correligionários seus. Qual a sua manifestação sobre essa situação? Bom, na verdade, é muito triste para a sociedade ver tudo isso. Eu emendo essa pergunta. Foi em 2012, foi o pessoal da Odebrecht onde falou que foi dado 2 milhões para o seu candidato, que na época venceu, o César Souza Júnior. Que sentimento o senhor tem ao ver tudo isso ventilado hoje aos 4 cantos do Brasil? Bom, eu acho que a população deu uma resposta quando me elegeu em 2016. Viu que, eventualmente, poderia ser melhor que 2012. A gente fica triste com tudo isso, acho que agora deixou de lado até sigla partidária, porque todas têm alguém envolvido. O que precisa é o país tirar limpo tudo isso, punir os que têm que ser punidos e daqui para frente saber que nós temos uma nova realidade da política brasileira que vai ter muita exigência e que o sentimento de impunidade não existe mais.
Tá certo. Daqui a pouco, por isso que a gente volta aqui no SBT Com Media certeza. para falar da Operação Lava Jato. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigada pela sua Obrigado participação. também. Bom dia para vocês e bom feriado de Páscoa a todos. Para você também, a gente volta em instantes, não saia daí.